Oi, gente, tudo bem? Bom, como vocês viram ali em cima, hoje eu vou falar do Foras da Lei. O nome, ele é gigante. Pra quem não viu ainda, bom, o nome é isso aqui. E, bom, a capa é bem bonitinha, na realidade, porque tem o nome inteiro, então você começa Foras da Lei, barulhentos, e daí vem vindo umas flechinhas e você vai acompanhando, sabe? Enfim, e daí vai pra parte de trás e você vai acompanhando o nome, assim, bem divertido. Este é um livro de contos para crianças. Se você não curte esse tipo de coisa mais leve, mais de fantasia e tal, não é pra você, decididamente, esse livro. E ele é um livro bem bonito, então essa parte do título, na realidade, é uma capinha. Aqui dentro você tem o começo de um conto. Aqui tá a parte da capa, que você tem o começo de um conto e você pode terminar o conto e mandar pra editora. É bem legal. Na realidade, eles dizem, você pode tirar xerox, não precisa mandar a capinha de verdade, até porque ela é muito bonita. Mas a parte do livro mesmo tem esse monstrinho. E daí aqui tem um... Dá pra ver? Tem um me... Abrace em relevinho. Oh! Eu vivi abraçando esse livro quando eu tava lendo. É muito engraçado. Bom, como ele é um livro de contos, eu decidi que eu ia falar um pouquinho sobre cada conto, porque é muito difícil dar o tom geral de um livro de contos, né? E como tem vários autores legais que eu conheço um pouco mais, eu resolvi aproveitar o vídeo para falar também desses outros autores. Então, na realidade, eu fiz uma bagunça, eu vou mostrar bastante coisa hoje. E espero que vocês gostem, se empolguem aí pra ler. Não só ele, mas os outros autores também. Bom, o primeiro conto, digamos assim, que tem aqui, assim como esse conto da capinha e a introdução são do Lemony Snicket. A introdução, na realidade, é uma introdução, não é, assim, necessariamente um conto. E é bastante engraçado. Lemony Snicket é o autor das Desventuras em Série, que eu imagino que quase todo mundo conhece. São esses livrinhos infantis, é uma série de 13 livros. Todos os livros têm 13 capítulos, então já dá pra ter uma ideia. E esses são, de fato, bastante infantis até, gente, né? Assim, eles são fofíssimos. A capa deles é muito bonita, enfim. Bom, primeiro chama Mal Começo. Eles contam a história desses 3 irmãos aqui. E o vilão da história, que é o Conde Olaf. Até o final ele é o vilão da história. E daí tem a Sala dos Répteis e o Lago das Sanguessugas. Esses 3 deram origem a um filme que mistura a história dos 3 e faz uma história completamente nova e louca, assim. O filme não é ao todo ruim, mas não é muito bom. Eu acho que quem lê o livro acha o livro muito melhor. Enfim, são 13 ao total. Eu não vou, acho, mostrar todos, até porque eu não iria falar deles com muita profundidade. 13. E aqui estão eles. Agora a parte legal, pra quem não sabe... parênteses. Saiu um novo livro do Lemony Snicket pela Companhia das Letras, chama Quem Seria Uma Hora Dessas, ou alguma coisa assim. Não sei direito sobre o que se trata. E quem não sabe, na realidade, Lemony Snicket não é o nome do autor de verdade, é um pseudônimo. Pseudônimo de um autor chamado Daniel Handler, que também escreve livros com o nome Daniel Handler. O motivo principal disso é que o Lemony Snicket é um personagem dessas histórias aqui. Não é um personagem muito importante, mas ele é como se fosse um personagem que está contando a história das Desventuras em Série. Por isso,
o uso do pseudônimo. Então eu imagino que o livro novo que tá saindo tem alguma coisa relacionada a isso também, mas eu não tenho certeza. Não li, então se alguém leu, inclusive, comenta aí. Do Daniel Handler, a gente já tem o Por Isso A Gente Acabou, que saiu esse ano. Então lembrando que é o mesmo autor, né? Eu achei esse livro muito legal na edição brasileira. Ele é ilustrado e muito bem ilustrado de minha parte. Assim, eu achei muito legal. O livro em si, ele é grandinho e ele, assim, tem bastante coisa escrita, não é só ilustração. Eu gostei, mas eu não morri de amores por ele. Eu acho a personagem legal, mas eu acho várias coisas daqui meio irreais, assim, meio estranhas. Desventuras em Série é bem infantil, mas esse aqui já é mais YA, assim, já é mais pra jovens, não é tão infantil assim. Bom, fora esses, eu li dele também o Basic 8, que é legal. Também é meio YA. Mas, gente, isso aqui é muito louco. O pior é que não dá pra falar muito sobre este livro sem falar tudo sobre este livro. Mas é legal, esse aqui vale a pena. Você tem o grupinho de 8, Basic 8. São amigos, colegas de escola. E aí que tá o problema de contar. Que não dá pra contar, mas quem leu me diz o que vocês acharam desse livro. Porque pra mim ele foi bastante inesperado, assim. Ele é bastante diferente dos YAs comuns, assim, dos YAs meio John Green e tal. Bom, vamos voltar agora para o Foras da Lei. Depois da introdução do Lemony Snicket, o Foras da Lei traz O Pequeno País, do Nick Hornby. Ou Hornby, eu já ouvi gente falando dos dois. Eu pessoalmente acho Hornby mais bonito, mas enfim. A ilustração é bem bonitinha, lembrando que todos eles são ilustrados. O livro é bem bonito, então... Aqui. Esse aqui é o personagem principal do conto. Ele mora num pequeno país. Ele é obrigado a entrar na seleção de futebol do país, mesmo sem saber jogar futebol, porque não teriam outros jogadores disponíveis. Eu acho muito legal, porque é pra criança, o personagem principal é novo, mas mesmo assim você vê as características principais dos livros do Hornby. Então, agora vamos falar do Hornby. O livro mais famoso dele é o Alta Fidelidade. Acho que a maioria conhece a história até por causa do filme. O personagem principal tem uma loja de discos, é um cara meio alheio à vida e faz listas de músicas e tenta relembrar as ex-namoradas dele. Tá num relacionamento meio fracassado no momento, então ele tenta fazer essa busca na vida dele e tal. Não é meu livro favorito dele. Os meus 2 livros favoritos dele, eu nunca consigo decidir qual, vai de momento a momento. São o Julieta Nua e Crua e Uma Longa Queda. Os dois têm todos os personagens do Hornby têm esses personagens meio aleatórios da vida, né? Tanto o personagem dele em Foras da Lei é uma criança que não gosta de jogar futebol, não conhecia muito sobre o país. Até uma parte bem legal, que é quando ele começa a descobrir melhor o que é o país dele. E ele é uma criança, enfim, que gosta de ler e de ficar em casa sozinho, não me incomoda. Ele lembra muito o Rob de Alta Fidelidade, nesse sentido de não me importa. Façam o que vocês quiserem, isso não me importa. Bom, esse aqui eu acho que de roteiro, assim, de história é o mais diferente de todos. Ele conta a história de um grupo de pessoas que se conhecem no alto de um prédio, na noite de Ano Novo, prontos para se suicidar.
E eles não têm nada a ver um com o outro, enfim, eles decidem não se suicidar e vão se conhecendo mais ao longo do livro, e eu acho muito legal. Agora eu acho Julieta nua e crua mais profundo, mais bem escrito. Conta a história de um casal cujo personagem principal é bem parecido com o Rob, de alta fidelidade, exceto que a parte principal do filme tá na menina, não no cara. E acho bem legal, acho que ele tem saídas ótimas nesse livro aqui. Bom, Nick Hornby, ele tem outras coisas também, mas eu vou só mostrar isso, senão também vai ficar muita coisa. E eu também não li todos os livros do Hornby. Bom, depois vem um conto chamado... Depois, no Foras da Lei, vem um conto chamado Lars Farth, pai e marido excessivamente temeroso, de um cara chamado George Saunders. Esse George Saunders, eu nunca tinha ouvido falar dele, e ele não tem nada traduzido no Brasil. O conto, ele é bem legal, mas ele não é dos meus favoritos do livro. Então deixa eu mostrar a ilustração dele. Ele conta a história de um pai, de uma família, enfim, marido, chama Lars Farth, que fica excessivamente temeroso de perder sua família, de minha família vai morrer e de essas pessoas não vão mais existir. E eu acho que todo mundo às vezes tem esse sentimento, né? Principalmente talvez quando você é mais novo e começa a descobrir a questão da morte. E ele leva saídas ótimas, assim, o final é muito bom, o enredo que vai acontecendo com essa família por causa do medo desse pai é muito legal. E ele tem um humor muito legal pra crianças, assim, não é um humor tão simples, mas é um humor pra crianças, mais interessante, é bem divertido. O seguinte se chama Monstro, é um dos meus favoritos. A autora de Monstros é a Kelly Link. Ela tem publicado aqui no Brasil um livro chamado O Estranho Mundo de Zofia, com Z, e outras histórias. Eu já vi ele numa livraria uma vez, ele tem uma capa bem bonita, mas eu nunca li. Então, se alguém leu, deixa aí no comentário, me diz se é bom ou não, se vale a pena ler. E, além de ser um dos meus contos favoritos, também tem as ilustrações que eu mais gosto, eu acho. São ilustrações mais delicadas, digamos assim. Bom, a história é um grupo de escoteiros, na verdade, num acampamento, não deixa bem explícito ser de escoteiro, mas eu penso que é mais ou menos o que seriam os escoteiros pra gente, são aqueles campings dos Estados Unidos, a gente vê bastante em filme, em livros, enfim, aqueles de férias. Então tem os grupinhos de crianças ali e uma das barracas diz que viu um monstro. E a outra barraca, enfim, tá com medo de achar o monstro. E quando eles acham o monstro, é muito engraçado. E toda a interação entre os meninos, enfim, é muito engraçado. E fiquei bastante curiosa de ler outros livros dela. Então me digam se esse livro do mundo de Zofia é legal e também é engraçado, enfim. Esse é um dos meus contos favoritos do livro. Tem outros bastante legais, mas esse é um dos meus favoritos. Bom, o seguinte se chama As Competições de Cowlick, e o autor é Richard Kennedy. Ele é uma anedota mais simples sobre um menino que ajuda uma cidade a se livrar dos seus ladrões. É uma coisa meio Estados Unidos, de filme de faroeste, assim. Tem esse climão. Eu não achei muito sobre o Richard Kennedy na internet, porque o nome é super genérico. Mas ele ganhou vários prêmios. Pelo que eu achei, ele também não tem livros aqui no Brasil. Se alguém souber de alguma informação diferente, deixa ali nos comentários. E... não é dos meus favoritos mesmo. Não é chato, mas é com um final bem sacado, viu? Assim, você já tá lendo. Não sei se seria tão sacável pra crianças, mas não é tão original, nem tão engraçado, nem nada assim. Depois vem um que se chama Vendidos Separadamente,
de um autor chamado Jon Scieszka, que é bastante legal, mas infelizmente perde bastante graça com a tradução. Eu, na realidade, acho que o tradutor não fez um trabalho tão ruim. Aqui tá a ilustração dele. Na realidade, o que o autor faz é juntar slogans de propagandas e montar uma historinha com esses slogans e com essas campanhas publicitárias, enfim. O difícil da tradução é que às vezes a gente tem os equivalentes, tipo o do McDonald's. O mesmo que ela é aqui em português, problema resolvido. Mas muitas marcas que não anunciam aqui, que a gente não conhece aqui, e acaba perdendo sentido. E óbvio que nós, como não consumidores de lá, não vamos entender. Mas a ideia do conto é ótima e tem várias que você consegue sacar. E é a historinha, diálogo de uma menina e um menino com essas frases. Então é legal. Foi um trabalho bem difícil para o tradutor. Bom, o próximo se chama O Terceiro Desejo de Seymour. E o autor se chama Sam Swope. Ele tem aqui alguns livros infantis, como, por exemplo, João e os Sete Gigantes Mortais. Também não conhecia o trabalho dele. Achei o conto legal, ele é um reconto, uma releitura da fábula dos Três Pedidos do Gênio Mágico, com um final bem inesperado. É uma releitura diferente, assim, ele traz informações novas para a ideia do gênio. E até a maneira com que o menino encontra o gênio é diferente. E é bem simpático. Eu achei bem legalzinho, assim. Principalmente para criança. O seguinte chama Grimble, do autor Clement Freud. O mais legal desse conto em específico é que ele foi escrito em 1968. Então você tem... Eu não sei se ele seria tão legal para uma criança, mas para mim foi legal porque você tem a visão de o que seria uma aventura infantil naquela época. Bem diferente dos livros que a gente lê hoje. E pessoalmente eu achei muito engraçado, assim. É uma criança completamente diferente de uma criança que a gente veria hoje, um contexto completamente diferente do que o contexto de hoje seria. E pra mim essa foi a maior graça, ver essa mudança de percepção de uma época pra outra, né? Então, de novo, eu não sei o quão legal isso seria pra uma criança. Mas eu achei, assim, pessoalmente, muito legal. Depois disso vem um quadrinho. Então é o único quadrinho do livro, ele se chama Spoonie e Spongy Tree contra as Hordas Roxas. E o autor é o James Kochalka. Eu achei engraçado, eu gostei do trabalho gráfico que ele faz com as fotos e com os desenhos, assim, uma coisa mais infantil mesmo, de quadrinhos, e me lembra alguns desenhos de TV da minha época. Mas também, a história não é, assim, extremamente chamativa, ou não é uma história que te cause uma empatia muito grande. Mas os personagens são uma graça, os personagens desse quadrinho. Bom, depois vem Pássaro do Sol, do Neil Gaiman. E agora, em pasmem, briguem, etc. Eu conheço pouquíssimo de Neil Gaiman. Mas esse também é um dos meus contos favoritos. Então ele começa aqui. Deixa eu achar a ilustração dele. Ele é bem legal. É sobre um grupo de pessoas que é um grupo de comer comidas exóticas. Eles se encontram para comer juntos comidas exóticas. E um deles propõe que eles busquem o pássaro do sol pra comer. E não dá pra contar mais muito, mas é uma coisa que eu tinha meio impressão de ser meio Neil Gaiman, um suspensezinho leve, lembrando que é pra crianças. Mas um suspensezinho e tal. Eu achei muito legal, fiquei empolgada pra ler Neil Gaiman. Eu fico feliz de que existam coisas assim sendo feitas pra crianças, não só aqueles mundinhos cor-de-rosa, enfim. O conto seguinte chama O Telefone da Axie,
da Joanne Dipro. Ela tem um livro aqui no Brasil chamado Cidade das Sombras, eu nunca tinha ouvido falar dele. E o conto é lindo. Lindo. E ele vai ter um apelo especialmente muito grande pra quem gosta de cachorros, assim. A história de um menino que acha um celular na rua e ele liga para um número e começa a ouvir uns sons e ele não consegue entender o que são esses sons. Depois de um tempo ele acha a dona do celular e a dona explica para ele que na realidade esse celular faz parte de uma organização que ela também faz parte e eles ajudam cachorros. Então, na realidade, o barulho que ele ouve são os latidos dos cachorros em um raio específico de quarteirões. E a intenção é que você ouça, ache o cachorro que tá sofrendo e vá ajudar o cachorro. É incrível! Eu trabalharia para essa instituição se tudo isso existisse de verdade. Fácil. O conto é muito gostoso, é muito bem escrito, é muito gostoso de ler. Deixa eu achar a ilustração dele. Aqui. Então aqui tá a ilustraçãozinha dele. E fiquei curiosa de ler outras coisas da autora também, mas eu digo que a sinopse de A Cidade das Sombras não me agradou muito. Então se alguém leu, comenta aí o que vocês acharam. E o último conto é O Sexto Distrito, do Jonathan Safran Foer. Aqui tá a figurinha. Essa aqui é muito legal. Bom, Jonathan Safran Foer também é um autor mais famoso, um pouco mais conhecido. Eu acho que o primeiro livro publicado dele é o Tudo Se Ilumina. Ele virou um filme com Elijah Wood. O nome não é Tudo Se Ilumina, eu vou deixar o nome do filme aqui em algum lugar porque ele ficou um pouco diferente. Ele tem um pouco nisso de um personagem que tenta buscar informações sobre sua família, descobrir as coisas mais a fundo e vai pesquisar sobre isso. E depois, o livro que ele lançou foi o Extremely Loud, Incredibly Close. A gente tem esse livro aqui no Brasil, é extremamente alto, incrivelmente perto. Ele ficou esgotado um tempo, desde que ele foi lançado pela Roku, ele ficou esgotado um tempo. E ele voltou a ser produzido quando o filme desse livro saiu. E então eu acho que agora deve estar fácil de achar ele. A época que eu comprei esse daqui não era tão fácil de achar. O Extremamente Alto, Incrivelmente Perto. E o filme não é muito bom não, viu? Assim, não é terrível. Eu acho o menino que faz o personagem principal uma graça, ele ficou muito bom, mas eles cortaram coisas da história. E não sei, Tom Hanks e Sandra Bullock pra mim não convenceram. Assim, era bem diferente da imagem dos pais que eu tinha do livro. E a história do Sexto Distrito que tá aqui no Faras da Lei, até o Lugares que Somem é referente a esse conto. Já tava aqui dentro um pouco. Que é uma história que o pai do Oscar, que é o personagem de criança principal, conta pra ele quando ele é criança. Que é como se Nova York tivesse uma ilhazinha perto, que fosse o sexto distrito da cidade. Mas essa ilhazinha foi se afastando aos poucos e hoje ela está flutuando pelo mundo. E o conto é muito legal, mas pra quem já leu esse livro aqui, já sabe um pouco sobre o que se trata e talvez perca um pouco a graça. Mas ele é mais fundo, mais narrado. Aqui, e não tem, aqui no Foras da Lei, não tem a parte do pai que conta pro Oscar. É só a historinha do sexto distrito mesmo, né? Você não tem o pano de fundo que você tem aqui. E é um conto muito legal. E tem um outro livro dele que eu acho muito legal, que eu comprei faz pouco tempo e ainda não li, que é o Tree of Coats. Esse livro não tem traduzido. E eu imagino que provavelmente não vai ser traduzido por causa do seguinte. Ele pegou um conto de um autor chamado Bruno Schulz e cortou o conto para contar uma história com as mesmas palavras do conto. Então,
o livro, ele é de fato picotado. Então, aqui você tem a página do livro. Enfim, o livro, ele é... Ai, não tá dando pra ver, né? O livro, ele é inteiro picotado. Então, bom, eu não li nenhum livro original do Bruno Schulz, nem esse daqui. Eu sei que o conto... Eu não lembro o nome do conto do Bruno Schulz, mas eu sei que tem num livro do Bruno Schulz textos completos que saiu pela Kozak Naif. Então, se alguém quiser ler os dois, enfim. Mas eu devo ler esse daqui logo, porque é muito divertido. Eu não sei se tem alguma editora interessada em fazer essa tradução. Eu acho que ia ser uma tradução muito difícil, né? Você precisa pegar o texto original, enfim. Mas, voltando então pro Foras da Lei. Eu acho que é um livro muito, muito legal no fim. Lembrando, para crianças, ele é divertido, ele tem um humor muito, muito legal, assim, muito não comum para crianças. Pelo menos não nos livros que eu lia quando eu era criança. Ele tem um humor muito mais atencioso, muito mais gostoso de se ler. E vale a pena. Mas vale a pena se você gosta de algum autor, se você tá afim de ler algo mais pra criança, mais nesse clima gostoso, assim. Se você tá querendo alguma coisa séria, né, não é o caso. Mas eu gostei bastante do livro. Fora que ele é lindo. E acho que vale a pena. Se mais alguém leu qualquer uma dessas coisas, deixa aí no comentário o que vocês acharam. Tchau, tchau!